Olá pessoal, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 16 de fevereiro. A Justiça ontem bloqueou 2 bilhões de reais de suspeitos do tráfico de ouro lá na Amazônia, em função do ouro extraído lá na reserva Yanomami. 3 pessoas foram presas. Essa é uma medida eficiente, porque como tudo que se fala, seja na questão de roubo de carro, roubo de celular e por aí vai, ilegalidades, né? Uma das formas mais eficientes é bloquear e incriminar o receptador. Então, assim, se não tiver quem receba o celular roubado, vai diminuir a quantidade de celulares roubados, porque o cara vai roubar e não vai ter para quem vender. Mesma coisa para carro, mesma coisa para ouro, enfim. Então, assim, ótima atitude da Polícia Federal. Eu acho que não é só a Polícia Federal, acho que teve IBAMA também e Receita Federal, e também da Justiça, que autorizou e decretou as prisões e o bloqueio da grana. A Polícia Federal também realizou ontem, aqui no Rio de Janeiro, a maior apreensão de armas da história do Rio de Janeiro. Foram 80 armas, 68 fuzis e 12 pistolas. 200 carregadores de fuzis, milhares de munições e 4 bandidos foram presos. Excelente, excelente, atuando como deve atuar. Ontem também, aqui do Rio de Janeiro, teve uma ameaça de bomba no prédio da OAB. Causou um transtorno porque outros prédios ali nas imediações também tiveram que ser esvaziados ontem. Foi por volta da hora do almoço, se não me engano, a denúncia, né? A denúncia não, a ameaça. E os prédios ficaram vazios o resto do dia de ontem, todo passando por perícia. Nada foi encontrado. E só hoje os prédios foram reocupados. É o Brasil que a gente está vivendo depois de 4 anos de Bolsonaro, né? Assim, basta a ameaça, mesmo que não seja real, basta a ameaça para trazer o terror às pessoas. E isto é terrorismo do mesmo jeito. Terrorismo não é só quando a bomba explode e mata um monte. Terrorismo é também essa questão psicológica, essa questão que afeta terrivelmente a sensação de segurança das pessoas. Enfim, investigação, justiça, para banirmos esses bandidos do convívio da sociedade. O ex-governador cassado, impeachmentado, Witzel, ontem apareceu no Palácio do Planalto. Todo mundo ficou, o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? O presidente não está aí. Nenhum dos ministros palacianos, como se diz, tinham reunião com ele. O que ele teria ido fazer no Palácio do Planalto? Aí se descobriu depois. Ontem lá havia uma reunião de membros do governo com um instituto que eu nunca ouvi falar, chamado Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados. O Witzel tem lá alguma ligação com esse instituto, mas ele não era convidado para a reunião. E ele apareceu lá e falou assim, vou entrar na reunião do Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados. Só que ele não tinha convite, o nome dele não estava lá, e aí foi devidamente barrado e saiu de lá meia hora depois de ter tentado entrar e ficou lá insistindo. Meia hora depois ele desistiu e foi embora, não entrou. Parabéns aos funcionários do Palácio do Planalto. Gente, uma empresa israelense foi descoberta por jornalistas internacionais. Francamente, eu não peguei a nacionalidade dos jornalistas, tá?
mas foi um trabalho de jornalismo. Eles descobriram que esta empresa, e ela confessou, os dirigentes da empresa, israelenses que são, confessaram que eles influenciaram em 33 eleições ao longo de um determinado tempo, ao redor do mundo. Com certeza influenciaram na eleição dos Estados Unidos, com certeza influenciaram na anterior e nesta também, provavelmente. Devem ter interferido na eleição do Bolsonaro e agora na eleição do Lula, não a favor do Lula, a favor do Bolsonaro, mas, enfim, não foi suficiente, né? Como é que eles faziam isso? O manual básico da extrema-direita já de... O Brexit foi quando? Tem quase 10 anos, será? 8, 7, enfim. Por aí. Desde lá, pelo menos, isso se não foi antes. Quais são os métodos? Fake news, espalhar fake news de tudo quanto é. Como é que se diz? Destruir reputações de políticos, candidatos, escutas ilegais, chantagens, lembrando que Israel tem aqueles maiores softwares de espiões que se tem notícia no Brasil, no mundo. E lembrando, isso é o mais importante, que lembram que o Carluxo, o Dudu Bananinha, o próprio Bolsonaro e outros do governo Bolsonaro viviam lá em Israel, porque queriam comprar esses softwares espiões. Lembram disso? Pois é, tá aqui, ó. É isso. É assim que eles ganham a eleição e tentam ganhar outras. Ainda bem que algumas que eles tentaram não conseguiram ganhar. Agora, eu não consegui descobrir quais são os países, mas eu diria que com certeza os Estados Unidos e o Brasil estão nessa, mas devem ter outros, sabe? Aliás, tem outros, eu só não sei quais. A Polícia Federal conseguiu acessar o telefone que o Anderson Torres esqueceu lá em Orlando pela nuvem. Acharam pela nuvem. O que eles estão dizendo? Eles estão analisando, né? O que a Polícia Federal já disse? Olha, se ele destruiu mensagens antes de sair de lá, ou se alguém ficou lá e destruiu depois que ele veio para cá, essas mensagens e tirou da nuvem, essas mensagens dificilmente serão recuperadas. Agora, tudo aquilo que ele não destruiu, a Polícia Federal tem condição de acessar. Eu fico aqui imaginando o seguinte: ele pessoalmente não deve ter destruído tudo, porque se tivesse destruído tudo, não teria esquecido o telefone em Orlando, certo? Traria para o Brasil, entregaria tranquilamente para a Polícia Federal e ainda posava de bom moço, né? Se ele fez questão de esquecer lá, é porque esse telefone ainda deve ter muita coisa comprometedora. Agora, pode sim ele ter ligado para algum amigo, algum bandido de estimação dele lá e dito: cara, olha aí, a senha é essa, faça isso, para não deixar rastro. Vamos ver o que a Polícia Federal descobre, mas é alvissareira a notícia, né? Alvissareira é bom, né? Tem uns 100 anos. Gigante, olha como é que o Lula pautou. É muito impressionante. Ontem eu estava vendo a Globo News, gente. Ai, meu Deus, são pessoas até que têm condições de fazer um jornalismo melhor, mas aí tem a pressão da Globo, é uma meleca. A Mônica Vogel dizendo que o presidente do Banco Central e o mercado colocaram o Lula de volta para a caixinha dele. Meu Deus do céu, essa assim, e aí sem nenhum tipo de paixão. É uma avaliação absolutamente descolada da realidade. Estava lá o mercado e o Banco Central fazendo o que faziam. O Lula vem e espalha brasa
para tudo quanto é lado, dizendo que os juros são altos, que ele acha uma bobagem esse negócio da autonomia do Banco Central e bababá e tal. A imprensa cai de porrada, o mercado financeiro cai de porrada. O Lula aguenta firme o tranco, insiste. Aí vários deputados do PT de esquerda e tal começam a falar a mesma coisa. Aí alguns economistas começam a falar. E aí, de repente, tem vários economistas falando, alguns jornalistas falando, os mais independentes. E agora começa o mercado financeiro, os empresários. Eu falei ontem aqui da Fiesp, anteontem falei da Fiesp, de pesos pesados do empresariado. Pois bem, então assim, não foi o mercado e o Banco Central que botaram o Lula na caixinha. O Lula pautou todos eles e pautou esse debate que não era feito, pautou esse debate no Brasil inteiro. Quiçá no mundo, deve ter gente fora do Brasil discutindo isso, hein? Bom, mas a notícia é gigantes do mercado, mas gigantes mesmo, lá da Faria Lima, apontam que os juros altos do Banco Central e a meta de inflação inexequível são palavras deles, aspas para isso tudo, tá? São barbeiragens do Banco Central. Vejam só quem está começando a falar grosso com o Banco Central. Os poderosos de grana. Já o Banco Central é capaz de mudar a sua política ou o presidente renunciar ao mandato dizendo que o mercado derrubou ele. Só que eles não perceberam que foi o Lula quem disparou o primeiro petardo. Vamos ver no que vai dar isso. Hoje tem reunião do Conselho Monetário Nacional. Segundo o Haddad, não deve dar nada de muito excepcional e tal. Vamos ver. A Bolsa está caindo. Eles devem estar preocupados. O Lula ontem retomou as obras na BR-101 lá na região de Sergipe. Uma obra que estava parada e que o Bolsonaro não tinha destinado recursos no orçamento. E esta obra, como várias outras coisas, como a história do Bolsa Família, várias outras coisas, o salário mínimo, vamos falar aqui já, foram possíveis se retomar. O Minha Casa Minha Vida, que foi entregue ontem, 2.700 casas, ainda é muito pouco, mas já é alguma coisa. Tudo isso foi retomado em função daquela PEC da transição. Lembram da PEC da transição? Que o mercado dizia que era a PEC da gastança? Pois é, está gerando emprego. A obra não está pronta, tá? Retomou a obra. Tem lá as máquinas, eu vi vídeo, tem as máquinas lá trabalhando já na obra que foi retomada. Não está pronto. Não foi uma inauguração, foi um ato de retomada das obras. O governo reajustou os valores das bolsas de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado. Essas bolsas, gente, têm valores baixos. Eu não vou me lembrar aqui todos, mas assim, de mestrado era R$ 1.400, passou para R$ 2.100 por mês. Doutorado é um pouquinho mais. Outras têm bolsas de R$ 300, que aí passaram para 400 e pouco, 440, salvo engano meu. Enfim, mas o mais importante, o aumento médio foi de 40%, né, em relação ao que era pago. E desde 2013, o governo Dilma Rousseff, não havia qualquer reajuste no valor das bolsas. Então, assim, incentivo explícito à ciência, à pesquisa e à educação. Compromissos do governo Lula, promessa do Lula na campanha que está sendo cumprida. Isso aqui já está feito, já está valendo. Vem aí, ele hoje vai dar uma entrevista, já deu, foi gravada, às 18 horas na CNN, com a Daniela Lima, que eu gosto dela como jornalista. E ele vai anunciar isso, e já está anunciando, na verdade, mas ainda não é, vamos dizer assim, o ato formal do anúncio, né? Vem aí o reajuste do salário mínimo para 1.320. O salário mínimo, 1.302, já tinha um ganho real também depois
de quase 10 anos, porque foi também no governo Dilma o último reajuste real do salário mínimo. Temer e Bolsonaro não deram um centavo a mais do que a inflação. E então 1.302 já tinha 1,4, 1,7% de ganho real. E agora com esse pequeno ajuste, que é a partir de 1º de maio, isso o Lula, vou falar efetivamente o que aconteceu. O Lula prometeu isso para 1º de janeiro, não foi possível por uma série... já sei, porque descobriram um bando de gente lá na fila do INSS para receber aposentadoria, que na transição o governo Bolsonaro não tinha passado para o governo Lula. Eles ficaram com medo do estouro que isso podia dar, estudaram um pouco mais, viram que era possível, então está dando a partir de 1º de maio. Um atraso de 4 meses na promessa, mas a promessa está aí sendo cumprida. E aí o reajuste real, no final de tudo, é de 2,8%. E vem aí também a isenção do imposto de renda para valores até 2.640, hoje é 1.900. Também a tabela do imposto de renda não era atualizada desde o governo Dilma Rousseff. Temer e Bolsonaro não reajustaram um centavo sequer na tabela. Eu sempre disse isso, continuo dizendo. O PT, nos seus mandatos, não corrigia pelo total, por 100% da inflação. Mas todos os anos dos governos do PT houve alguma correção da tabela do imposto de renda. Coisa que não acontecia com o Fernando Henrique, não aconteceu com o Temer, não aconteceu com o Bolsonaro e já vai voltar a acontecer com o Lula. Lula prometeu, aqui ele não está descumprindo nada, ele prometeu R$5.000 de isenção ao longo do seu mandato. Está passando para 2.640 e ele reafirmou e vai reafirmar nessa entrevista que nós vamos ver que até o final do mandato até R$5.000 ficarão isentos do imposto de renda. Mais uma promessa sendo cumprida, ainda não totalmente, mas sendo bem encaminhada para cumprimento. É isso aí, gente. Até amanhã. Tchau, tchau.